Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje nós vamos dar início ao conteúdo de geometria, que é o cálculo da área de figuras planas. No sexto ano, existem algumas figuras planas que é importante você saber como calcular a área dessas figuras, como é o caso do quadrado e do retângulo. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular a área, ou seja, a região interna desses polígonos. Vamos lá? Me acompanhe? Antes de nós começarmos a calcular a área de uma figura plana, é importante nós sabermos qual é a unidade de medida de área. Quando queremos determinar a quantidade necessária de tinta para pintar uma parede ou a quantidade de lajotas para revestir um piso, devemos medir as respectivas superfícies, ou seja, encontrar a área da parede ou do piso. Por exemplo, para determinar a superfície colorida na figura, elegemos como uma unidade de medida o quadrado pintado de azul. Então, vamos contar quantos quadrados pintados de azul cabem na superfície destacada. Então, fazendo essa contagem, nós temos 1, então 4 vezes 12 dá um total de 48 blocos contados. Então, contando os blocos de azul, temos um total de 48. Assim, dizemos que a área procurada é igual a 48. Pessoal, quando a unidade de área ela não vem especificada no problema, nós colocamos como unidade de medida o pontinho A, que significa unidades de área. Tudo bem? Então, vamos lá, me acompanhe. Para obter a área da parte colorida na figura abaixo, tomamos como unidade de medida o quadradinho pintado de lilás. Aqui nesse caso, contando todos os quadradinhos lilás, nós temos um total de 24 quadradinhos lilás. Então, a área da figura é igual a 24. É importante destacar que no Sistema Internacional de Unidades, o metro quadrado é a medida padrão para se medir a área de uma determinada superfície. O metro quadrado corresponde ao quadrado com lados medindo igual a 1 metro. Pessoal, para efeito de curiosidade, é importante você saber também a quantidade de pessoas que cabem em uma determinada área. Isso para efeito de informação. Segundo os bombeiros, para cada 1 metro quadrado, nós temos 4 pessoas. Isso daí é o cálculo que os bombeiros, juntamente com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fazem para estimar a quantidade de pessoas em uma aglomeração, por exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá, me acompanha, segue as dicas, vamos juntos. Definição de área de uma região poligonal. A cada região poligonal é associado um número real não nulo chamado de área, que deve satisfazer os postulados a seguir. Postulado 1. Polígonos congruentes têm regiões poligonais de mesma área. Então, se os polígonos forem iguais, as suas áreas também serão iguais. Postulado número 2. Se uma região poligonal é a união de duas ou mais regiões poligonais, seu ponto interior comum, então sua área é a soma das áreas dessas outras. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 polígonos e perceba que juntos esses polígonos estão formando uma única figura. Então, se eu quero saber, por exemplo, a área dessa figura, basta que eu some a área dessas 3 regiões poligonais. Tudo tranquilo? Então vamos avançar. Área do retângulo. A área de um retângulo é igual ao produto de suas dimensões, ou seja, o comprimento e a largura. Então, todas as vezes, pessoal, que eu quero calcular, por exemplo, a área de um retângulo ou um quadrado, porque um quadrado é um caso específico do retângulo,
basta fazer o seguinte, ó, o comprimento e multiplicar esse comprimento pela largura. O resultado dessa multiplicação vai nos fornecer a chamada área do polígono. Tudo bem? Logo, a área de um polígono, no caso de um retângulo, é sempre igual ao comprimento vezes a largura. Tudo tranquilo, né, pessoal? Calcular a área de um retângulo é uma tarefa bem fácil. Basta você fazer o quê? Multiplicar o comprimento pela largura, sem mais delongas. Vamos para o próximo tópico. A área do quadrado. Pessoal, assim como o retângulo, o quadrado ele é um caso específico do retângulo. Logo, para calcular a área de um quadrado, nós calculamos da mesma maneira que se calcula a área de um retângulo, ou seja, base vezes altura. Então, nós já vimos que o quadrado é um caso particular do retângulo, cujos lados têm a mesma medida. Então, vamos encontrar a área do quadrado ABCD de lado 2 centímetros. Se eu quero saber a área, ou seja, esta região aqui de dentro, basta fazer comprimento vezes a largura. Nesse caso, como trata-se de um quadrado, todos os lados são iguais. Então, nós temos aí que a área desse paralelogramo é 2 vezes 2, ou seja, 4 centímetros quadrados. É muito importante você perceber que da mesma maneira que eu calculo a área de um retângulo, é calculado também a área de um quadrado, ou seja, base vezes altura. É muito comum, por exemplo, pessoal, em questões envolvendo área do retângulo e área do quadrado, em algumas situações ele pedir para você para calcular, por exemplo, a medida do lado de um determinado quadrado. Então, todas as vezes que a questão te pedir essa habilidade, basta que você faça a raiz quadrada do quadrado que foi especificado na questão. Por exemplo, vamos supor que você tenha um quadrado e esse quadrado ele tem uma área equivalente a 16 centímetros quadrados, ou seja, essa região aqui de dentro ela é igual a 16 centímetros quadrados. Se eu quero, por exemplo, saber quanto equivale a medida do lado desse quadrado, basta fazer o seguinte, pessoal. Basta você tirar a raiz quadrada do número 16. Então, a raiz quadrada de 16 vale quanto? Vale 4. Logo, a medida dos lados desse quadrado é igual a 4. Tudo bem? Bem tranquilo, né, pessoal? Não tem segredo nenhum calcular a área de um retângulo e também a área de um quadrado. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Agora eu vou mostrar para você como esse tipo de raciocínio pode cair, por exemplo, em uma prova de concurso público vestibular. Tudo bem? Me acompanhe. Vamos lá, pessoal. Primeira questão diz assim, pessoal. O lado de cada quadrado na malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro de lado. Então, a área da figura sombreada mede quanto? Então, nessa questão, perceba que ele quer de você habilidade para você encontrar a área da região sombreada. Nesse caso, para você calcular a área desta região sombreada, basta que você conte a quantidade de quadradinhos que fazem parte da região sombreada. Nesse caso, eu vou contar a quantidade de quadradinhos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Se eu juntar dois quadradinhos, eu vou formar um único quadrado. Então, aqui 24. E aqui também, se eu juntar esses dois, vai dar um total de 25 quadradinhos. Então,
a alternativa correta é a letra C de casa. Tranquilo, né, pessoal? Perceba aí que existem situações que basta você contar a quantidade de quadradinhos que fazem parte da figura. Tudo bem? Então fiquem atentos para esse modelo de questão e vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos lá. Na próxima questão, nós temos o seguinte, pessoal. A figura abaixo representa uma parede retangular que vai ser totalmente preenchida por azulejos retangulares. Colocados lado a lado, as partes menores representam a metade de um azulejo e o espaço entre os azulejos é desprezível. Então ele quer saber, quantos azulejos serão necessários para preencher totalmente esta parede. Então perceba que ele começou o serviço, mas não terminou, ou seja, está faltando alguns tijolos para serem preenchidos nesta parede. Nesse caso, pessoal, é muito importante você ter a seguinte habilidade. Em muitas situações para cálculo de área, você precisará apenas da seguinte habilidade. Se eu quero saber, por exemplo, eu vou desenhar uma bolinha aqui, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha. É óbvio que aí você tem uma quantidade igual a 8 bolinhas. Então, é muito mais fácil você verificar assim, a quantidade que tem na coluna e a quantidade que tem na linha. Então, tem 4 linhas aqui. Então, 2 vezes 4 vai dar 8, significa que aqui dá um total de 8 bolinhas. Esse mesmo raciocínio eu vou utilizar aqui na questão. Então, nós temos aqui quantos tijolos no comprimento? Nós temos um total de 4. 1, 2, 3, 4. Para saber quantos tijolos tem na vertical, nós vamos fazer a mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos fazer a mesma dinâmica, pessoal. Então, cabem 4 no comprimento e cabem 9 quadradinhos, ou melhor, 9 cabem 9 azulejos retangulares. Logo, para calcular a área dessa figura, ou seja, essa região aqui de dentro, basta fazer comprimento vezes a largura. E 4 vezes 9 vai dar um total de 16. E 4 vezes 9 vai dar um total de 36 unidades de comprimento. Então, ele quer saber quantos azulejos serão necessários para... E 4 vezes 9 dá um total de 36. Nesse caso, serão necessários 36 azulejos retangulares. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Pessoal, perceba que é muito fácil calcular, portanto, a área de um retângulo e a área de um quadrado. Quadrado, basta saber quantos cabem no comprimento e quantos tem na largura para saber a quantidade total de figuras, objetos, enfim, daquela determinada região poligonal. Tudo bem? Vamos avançar, vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá, pessoal. O antigo estádio do Mangueirão está totalmente concluído e reformulado, sendo rebatizado como o Estádio Olímpico do Pará e tornando-se um dos estádios brasileiros mais modernos. Sabendo-se que as dimensões do gramado são de 105 de comprimento e 68 metros de largura, qual é a área desse gramado? Pessoal, nesse caso, o gramado do campo do Mangueirão ele tem o formato de um retângulo. Então, como eu tenho aqui 105 metros de comprimento e 68 metros de largura, para calcular a área, portanto, do campo, basta multiplicar 105 vezes 68, que você vai encontrar como resposta 7.140. A alternativa correta é a letra A. Tranquilo?
tranquilo, né, pessoal? Então perceba que esse assunto é um assunto bem tranquilo para ser trabalhado, tá bom? Então não esquece, para calcular a área de um retângulo, basta fazer comprimento vezes largura. Para calcular a área de um quadrado, também nós calculamos utilizando a base vezes a altura. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Quarta questão diz o seguinte, ó. Um fazendeiro possui uma área destinada para criar ovelhas. Essa área assemelha-se a um retângulo com dimensões 200 em 100. E ele quer saber aqui de você, sabendo que cada ovelha custa sabendo que em cada metro quadrado cabem 2 ovelhas, o número de ovelhas que esse fazendeiro pode criar é igual a quanto? Então, para calcular o número de ovelhas, eu preciso saber, por enquanto, quantas ovelhas cabem no... Eu preciso saber, por enquanto, quanto equivale a área deste... Então, preciso saber de início quanto equivale a área para a criação de ovelhas. Então, como a área da figura trata-se de um retângulo, nós temos que a área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 200 vezes 100. E 200 vezes 100, você vai encontrar como resposta. Ou está tudo ok? Tudo ok, né, pessoal? Então, a área de um retângulo, para calcular a área para calcular a área que será necessária para a criação das ovelhas, nós temos o seguinte: 200 vezes 100. E 200 vezes 100, basta multiplicar, você vai encontrar como resposta 20.000 metros quadrados. Só que a questão não acaba por aí. Ele diz que em cada metro quadrado cabem 2 ovelhas. Portanto, o número de ovelhas que esse fazendeiro irá criar é igual a quanto? Se a área destinada para a criação de ovelhas equivale a 20.000 metros quadrados, para eu saber a quantidade de ovelhas que o fazendeiro consegue criar, basta eu fazer o seguinte: se em cada metro quadrado custam 2 ovelhas, então em 20 metros quadrados caberão um total de Logo, nós sabemos que a área destinada para a criação de ovelhas corresponde a 20.000 metros quadrados. Logo, como cada metro quadrado cabem 2 ovelhas, o número de ovelhas que esse fazendeiro poderá criar é igual a quanto? Então, como em cada metro quadrado cabem 2 ovelhas, nós temos então que basta fazer uma multiplicação por 2. Você vai encontrar como resposta 40.000, portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Tranquilo, né, pessoal? Então, perceba que calcular a área de um retângulo e a área de um quadrado não é uma tarefa difícil. É uma tarefa bastante tranquila, principalmente para você, aluno do Colégio Santa Emília. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Aqui em cima eu deixei uma lista de exercícios para você fazer para casa, página 311 do teu livro, as questões 1, 2, 3 e 4. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!